Vamos começar o nosso ano com um comentário. E neste ano queremos trazer muitas coisas novas aqui no nosso programa também para os nossos ouvintes. E o nosso comentário vai ser sobre um trabalho novo que nós iniciamos numa época da nossa vida, numa empresa de transportes. Então nós entramos ali e havia diferentes tipos de equipamentos. E nós tínhamos dificuldades de ter um controle mais preciso sobre componentes, sobre os conjuntos, sobre certos elementos da mecânica. Então surgiu um estagiário, ele trabalhava na Telefônica, o nome dele era o Éder. Muita gente conheceu o Éder, e o Éder nos auxiliou muito, porque ele era um estudioso de TI. Então, ele tinha grande conhecimento em informática quando nós estávamos recém engatinhando no mundo da informática, naquela época. Década de 90, mais ou menos, início da década de 90. E nós estávamos iniciando no mundo da informática, mas tínhamos dificuldades ainda. Não haviam tantos recursos como existem hoje. Então, nós nos apoiamos muito no Éder e colocamos ele junto conosco na nossa sala, justamente para discutir um plano de ação para o controle de conjuntos, de elementos, de equipamentos, para que nós pudéssemos até saber quais desses equipamentos tinham um peso maior no custo da manutenção e como nós deveríamos controlá-los melhor, inclusive. Porque muitos desses serviços eram terceirizados. Então, o que aconteceu? O Éder, então, comigo, nós fizemos um mapeamento, montamos uma série de diagramas para que nós pudéssemos ter depois alguma matriz, para que nós pudéssemos ter também um mapa de componentes mais importantes, inclusive para a segurança da atividade, que era muito importante a segurança da atividade, como em todas as atividades que nós temos, mas esta era mais importante ainda. Então nós queríamos saber até que ponto nós poderíamos melhorar os serviços, os consertos, os retrabalhos também. Então nós nos informamos de diversos dados e o Éder então começou a montar um planejamento de informática naquele programa Access da Microsoft. Era o que nós tínhamos na época, né? Só tínhamos aquele aplicativo que estava à mão. E o Éder começou um trabalho maravilhoso ali de controle de conjuntos. E nós começamos a descobrir uma série de procedimentos que teriam que ser mudados, modificados. Inclusive alguns conceitos que nós tínhamos, métodos de trabalho, tudo isso começou a mudar dentro das oficinas da empresa, baseado em informações, em dados que estavam nos mostrando a realidade de todos os trabalhos que eram feitos ali na oficina. Antigamente a gente tinha dados tirados que eram compilados em cardex, em arquivos, mas desta maneira, com esse sistema de informática Access, foi maravilhoso, porque ele abriu uma porta para nós, uma porta assim imensa de conhecimento. Nós começamos, inclusive, a dominar melhor os procedimentos e os processos que nós tínhamos dentro dos nossos setores de trabalho. Eram diversos setores, diversas áreas. Em cada uma, nós começamos a trabalhar justamente aquilo que pesava mais, aquilo que se repetia com maior intensidade. O que nós poderíamos fazer? E aí nós começamos a trabalhar em cima disso.
Nós fomos, através dos custos, e nós fomos diminuindo, nós fomos dominando os custos e comparando, fazendo comparações diversas, e através disso, eu até tomei nota de algumas coisas aqui, nós diminuímos a rotatividade de alguns procedimentos. Entendendo que com isso a gente diminui custo, diminui mão de obra, diminuímos uma série de procedimentos que nós fazíamos com tanta naturalidade, mas que começaram a ser avaliados. Inclusive, começamos a avaliar a qualidade dos fornecedores, fazendo visitas e verificando a remanufatura dos materiais, dos conjuntos que eram feitas. Começou a ter um acompanhamento de perto a durabilidade dos componentes. E atrás da durabilidade vem a garantia. E esta, praticamente, nós tínhamos pouca habilidade para tratar com as garantias. A partir destes dados, nós começamos a atuar em cima de garantias, que nos davam um retorno muito bom naquela época e hoje ainda dá. As garantias até hoje dão um bom retorno à empresa, porque existem componentes que possuem 3 a 5 anos de garantia. Vocês vejam só. De repente, por um desgaste prematuro, se consegue a devolução de uma peça nova. Então, nós partimos para esses controles de serviços de terceiros também. Os terceirizados começaram a ter mais responsabilidade, então a cobrança passou a ser muito mais rigorosa do que era anteriormente. Então houve uma mudança muito grande a partir deste menino, do Éder, que ele assimilou muito bem tudo que nós queríamos. E como é importante quando uma pessoa assimila a política da empresa. Então, assimilou o sistema que nós queríamos implantar, que foi um sistema que realmente começou a remodelar o sistema de manutenção dentro da empresa. Então, eu só quero fazer esse relato porque, como é importante, às vezes, o conhecimento de uma pessoa numa área em que nós não dominamos. Então, nós temos que pedir uma ajuda. E esse menino, ele queria fazer um estágio na empresa. E eu disse, olha, o estágio vai ser na manutenção. Ele caiu nas minhas mãos. Então nós aproveitamos ele para a manutenção, usar o Éder de uma maneira magnífica. O Éder depois seguiu o seu caminho, como tantos outros que nós tivemos ali, estagiários de engenharia, e o Éder seguiu o seu caminho na Dell, e não sabemos se hoje ele estaria lá, mas ele seguiu um caminho muito promissor pela sua inteligência, habilidade que ele tinha com os programas de informática. Então, esse é um relato muito importante que a gente faz, porque nós temos que pedir ajuda. Nós sempre estamos precisando de alguém que conhece mais profundamente alguma área que nós não dominamos. Essa é que é a verdade. Nós nunca sabemos tudo. E a partir dos dados, que são muito importantes hoje numa empresa, a partir de dados você consegue montar realmente um sistema mais confiável dentro do seu setor de trabalho, dentro da sua empresa. Isto reflete a realidade dos acontecimentos na sua área, que você possa se aprofundar sempre naquilo que não conhece. E isso tudo eu venho trazer para vocês, para que vocês possam cada vez mais ter ensinamentos, procurar o conhecimento e através do conhecimento você ter mais sabedoria. E através desta sua sabedoria você pode propagar o ensino para todos os outros. Você pode propagar através da sua sabedoria, do conhecimento que você adquiriu, você realmente vai ter um domínio sobre aquilo que você faz e cada vez fará da maneira mais econômica e de uma maneira cada vez melhor. Esse é o comentário de hoje que eu tenho sobre o Éder. Eu vou trazer nesse espaço muitas outras pessoas que passaram pelas minhas mãos, meninos promissores que seguiram as suas vidas e hoje são grandes profissionais.
Vamos abrir esse espaço hoje, porque vale a pena ter esse conhecimento. Que Deus abençoe a todos.